Então, bom dia. Eu venho do Instituto Superior Técnico também, mas venho do IAMAS, que é o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologias e Políticas de Desenvolvimento. Sou investigador auxiliar e sou engenheiro do ambiente. E venho falar do papel do sistema alimentar no metabolismo urbano da área metropolitana de Lisboa. Já vou explicar o que isto é. Portanto, o metabolismo urbano olha para as cidades, encara as cidades a partir de um olhar socioeconómico e da economia ambiental e, portanto, encara as cidades como resultante da interação entre o homem e as características do território, as características biofísicas, e esta interação afeta os ecossistemas através da conversão do uso do solo, da utilização dos recursos e da produção de emissões e resíduos. Portanto, uma perspectiva da pressão ambiental que as cidades exercem. O conceito de metabolismo urbano foi cunhado em 1965 por Abel Wohlman, um americano, e basicamente encara as cidades como sendo ecossistemas que necessitam de materiais, energia e água para os seus processos, né? para o seu funcionamento. Né? E, portanto, nesta perspectiva, olha a cidade muito como um consumidor de recursos e, portanto, estes recursos são processados e depois ou são exportados ou são expelidos de volta ao ambiente. O conceito de metabolismo urbano depois é estudado através da contabilização dos fluxos de materiais que as áreas urbanas consomem, não é? E os estudos com dados, pronto, nós no IAMAS temos vindo a desenvolver metodologias para contabilizar estes fluxos e os dados mais recentes, que foram trabalhados pelo Alexandre Amado, que está aqui, indicam-nos que a área metropolitana de Lisboa consumiu em 2015 43 milhões de toneladas de materiais. Isto envolve minerais não metálicos, portanto, sobretudo ligado à construção, biomassa, combustíveis fósseis, minerais metálicos e outros tipos de minerais. Isto é contabilizado analisando do que é que os produtos que nós consumimos são constituídos. Não é? E, portanto, fazendo este balanço, nós verificamos que no ano de 2015, só 30% do que nós consumimos na área metropolitana de Lisboa são recursos renováveis, portanto, biomassa. Se olharmos desta biomassa, só parte dela é que é agrícola e, portanto, consumimos 17% de produtos agrícolas na região em 2015. Olhando só para a biomassa agrícola, nós verificamos que extraímos no território cerca de 700 mil toneladas de biomassa. Importamos 3,7 milhões do resto do país e 5,4 milhões do resto do mundo, mas também exportamos 4,7 para o resto do país e 1,8 milhões de toneladas para o resto do mundo. Portanto, acabamos por consumir localmente cerca de 3,3 milhões de toneladas. Portanto, se esta biomassa que foi extraída no território fosse toda consumida aqui, nós estávamos já muito próximos dos 25%. Mas isto não se passa assim, não é? Porque o mercado dita que as coisas não são exatamente assim. Pronto, se nós associarmos a este consumo impactos que se conseguem obter a partir de bases de dados de avaliação de ciclo de vida, houve um estudo
feito para a União Europeia em 2005 pela equipa da Van der Vet da Universidade de Leiden, que associou portanto, um fator de impacto a cada material consumido e, portanto, naturalmente chegou a conclusões que os impactos daquilo são, obviamente, muito diferentes entre os materiais, mas que geralmente os materiais mais volumosos têm um impacto por quilo mais reduzido que os materiais que são consumidos em pequenas quantidades. Vejamos, por exemplo, portanto, a areia, a rocha ornamental, que são consumidas em grandes quantidades, por quilo têm impactos menores do que alguns outros materiais que são consumidos em menores quantidades. Se nós olharmos para o caso de Portugal, nos resultados deste projeto, verificamos que os materiais do que nós consumimos, os materiais que têm mais impactos, são não só os combustíveis fósseis, seja produtos resultantes de combustíveis fósseis, como os plásticos, mas, e em grande medida, os alimentos, a carne e também hidratos de carbono. Se olharmos para outra perspectiva dos impactos, que é a da energia incorporada, que é como se fosse uma pegada carbónica dos alimentos, um outro estudo que foi publicado mais recentemente mostra-nos que por cada tonelada de trigo, Portugal é dos países em que a energia incorporada por tonelada de trigo é mais elevada. Isto à semelhança da Grécia. E, portanto, este estudo foi feito para 6 países, desde países nórdicos, depois a países do sul da Europa, e verificamos que os países do sul da Europa têm uma energia, portanto, cada tonelada deste cereal tem uma energia incorporada superior à dos países nórdicos, e está muito associado às questões da irrigação. Ora bem, portanto, nós estamos a consumir, além da questão dos impactos associados a este tipo de produtos, nós verificamos, quando comparamos aquilo que deveria ser a nossa alimentação, traduzida para a roda dos alimentos, e aquilo que de facto nós consumimos, nós até estamos a consumir este tipo de produtos que têm mais impactos, produtos agrícolas, os que têm mais impactos, estamos a consumi-los acima do que deveríamos se tivéssemos uma alimentação mais saudável e racional. Portanto, se, por exemplo, na roda dos alimentos nós devíamos consumir, do total de alimentos que consumimos, só 5% de carne e peixe, portanto as proteínas, estamos a consumir cerca de 15%. E dos hidratos de carbono, se devíamos consumir cerca de 28%, estamos a consumir 31%. Não só estamos, de facto, a consumir mais do que aquilo que devíamos em relação de determinados produtos, como desperdiçamos muito. Portanto, temos perdas enormes na cadeia de produção, distribuição, consumo dos produtos agrícolas. Um estudo do Pedro Batista e da sua equipa, que se chama Do Campo ao Garfo, estimou para Portugal perdas alimentares por ano de cerca de 1 milhão de toneladas de alimentos, sendo as perdas maiores na própria produção, na comercialização, portanto com todos os rejeitados na comercialização, mas acima de tudo em nossas cargas, não é? E portanto a complexidade de todos estes sistemas de produção e distribuição tem feito com que se desperdice muito na cadeia, mas também a facilidade com que nós hoje em dia adquirimos alimentos e que pensamos que os conservamos facilmente
faz com que tenhamos perdas muito elevadas nas nossas habitações. Outra coisa que considero que se tem vindo a verificar é também o consumo de alguns alimentos fora da estação. Não é? E isso traduz-se em impactos também. Não é? Eu dou só aqui um exemplo de um estudo muito interessante que foi feito para a maçã colocada no mercado britânico, em que foram contabilizadas as emissões de gases de efeito de estufa para maçãs produzidas no Reino Unido, mas colocadas no mercado 6 meses depois de serem produzidas. Hoje, a mesma quantidade de maçãs vinda, nessa altura, da Nova Zelândia. E, portanto, a pegada carbónica das maçãs produzidas no Reino Unido é mais elevada do que a pegada carbónica das maçãs provenientes da Nova Zelândia, se for, no caso, fora de estação no Reino Unido. E, portanto, uma agricultura, a sustentabilidade agrícola exige, e o planeamento agrícola para a sustentabilidade exige escolhas informadas, não é? E, portanto, não há soluções, obviamente, milagrosas e, portanto, nós devemos, obviamente, apostar em agriculturas em determinadas zonas que potenciem a biodiversidade e que se traduzam em menos impactos e menor produtividade. E depois, esta menor produtividade afasta interessados em apostar neste tipo de agricultura e a pressão do mercado é muito forte. E, portanto, tem que haver incentivos a este tipo de agricultura em determinadas zonas que sejam férteis, sobretudo. No oposto, podemos ter uma agricultura altamente tecnologizada, com grandes níveis de produtividade, mas que obviamente acarreta mais impactos no global. Naturalmente que este tipo de agricultura não faz sentido implementar, por exemplo, estufas hidropónicas altamente produtivas em solos altamente férteis e de grande biodiversidade, porque aí estamos a destruir, podemos estar a contribuir para destruir o ecossistema, mas provavelmente faz sentido ter este tipo de estruturas em zonas com menor aptidão agrícola, porque permite um tipo de produtividade por metro quadrado muito mais elevado. E mesmo, porque não, dentro das próprias cidades, em determinadas áreas que não estão, quer dizer, que não têm qualquer utilidade, como seja, por exemplo, aqui este projeto de uma estufa hidropónica no mercado de arroz, que é algo que vai acontecer, penso que ainda durante este ano, deve estar construída. E, portanto, a questão da pressão do mercado é algo que faz com que as políticas às vezes não avancem tanto como deveriam ser e que às vezes as escolhas não sejam tão racionais como isso. Eu dou só aqui um exemplo de uma cadeia de fast food em que outro dia me dei conta de que comer um menu de carne é mais barato do que comer um menu de salada. Portanto, há aqui coisas que isto demonstra bem como os custos ambientais não são internalizados, não é? Ambientais, sociais, etc. Não é? E, portanto, nós estamos a deixar que o mercado faça isto, que conduza as pessoas a comer produtos que têm um impacto muito mais elevado do que aqueles que têm muito menos impacto. E, portanto, eu penso que nós aqui no Colégio F13 e neste grupo estamos em condições ótimas de produzir ferramentas que apoiem este planeamento.
devemos trabalhar para analisar o que é que faz sentido cultivar, onde e de que modos, porque tudo isto vai passar, obviamente, por um mix de tipos de culturas, de alimentos, e, portanto, é importante que, e eu tenho estado a ver estes resultados interessantíssimos das apresentações anteriores, destes projetos, e estou cada vez mais convencido que é necessário agregar aqui ferramentas não só da análise territorial, da análise social, mas também a análise ambiental e, obviamente, a análise económica para criar todo o sistema de incentivos para soluções mais sustentáveis. Muito obrigado.